Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é domingo, dia 29 de agosto, dia de celebrarmos a ressurreição do Senhor, dia de celebrarmos a Eucaristia, a nossa fé, nossa esperança, nossa comunhão com Deus, que nos renova, nos fortalece e nos dá esperança para a nossa caminhada. O Evangelho para a nossa reflexão é de São Marcos, no capítulo 7, versículos de 1 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. As autoridades vieram de longe com um objetivo, não de aprender com Jesus, não de amar Jesus, estar próximo dele, mas de procurar algum motivo para acusá-lo, para perseguir Jesus, para tentar conseguir provas para matar Jesus. E então eles aproveitaram a ocasião e observavam que os discípulos de Jesus comiam o pão sem lavar as mãos. E as leis judaicas eram muito severas com relação a isso. Aliás, as leis judaicas eram inúmeras. São mais de 400 leis referentes ao modo de andar, de se alimentar, de se vestir e assim por diante. São inúmeras leis. E como os discípulos estavam desrespeitando uma dessas leis, eles então aproveitaram para ter uma ocasião para acusar Jesus. E então eles perguntam a Jesus: por que vossos discípulos comem o pão sem lavar as mãos? E então Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois a doutrina que ensinam são preceitos humanos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos fala então de um louvor a Deus que era feito somente por tradição, tradicionalismos, coisas vazias, coisas que se repetiam sem sentido. Lavar as mãos, por exemplo, é uma questão de higiene, mas não é uma questão sagrada. Não se pode confundir uma coisa que é comum, corriqueira, o modo de se lavar uma jarra, um copo, um prato, com uma coisa sagrada, com os mandamentos da lei de Deus. Não. Os mandamentos são sagrados. O relacionamento com Deus é sagrado. Agora, o modo como se veste, o modo como se lava as louças, isso não é sagrado. Isso é somente uma questão de higiene. Então, Jesus os chama de hipócritas. Falavam com rigor, mas viviam tão longe de Deus. Os corações estavam longe de Deus. Não amavam o Senhor e não respeitavam o Senhor nosso Deus. E Jesus continua dizendo: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Esta foi uma grande acusação, porque os mandamentos para os fariseus e os mestres da lei não importavam. O amor a Deus ficou em segundo plano. Agora, aquelas tradições, aquelas regras de vida é que se tornaram impositivas, se tornaram um peso na vida do povo. Mas as autoridades colocavam esse peso na vida do povo, mas eles mesmos não estavam dispostos a seguir. Então, continua Jesus dizendo a toda a multidão e a cada um de nós: escutai e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Sendo assim, os alimentos são importantes, e nenhum alimento nos torna impuros. Mas o que torna o homem impuro é o que sai do seu coração: as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Por isso, é preciso evangelizar o coração
É preciso santificar os sentimentos para que possamos pensar aquilo que é bom, agir de acordo com o coração de Jesus, pedindo ao Sagrado Coração de Jesus que nos dê um coração semelhante ao dele, cheio de amor, de paz, de alegria. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu dia, abençoe sua família, te dando saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.